Olá, bom dia. Verão, 18 graus e um belo dia. Por aqui é assim. Como estão vocês? Tudo bem? Esse vídeo que nós vamos começar daqui a pouco, quer dizer, já comecei o vídeo, mas o assunto vai ser uma visita que nós fizemos ontem ao Museu de Arqueologia aqui da cidade de Eindhoven, onde nós estamos passando alguns dias, eu e Magdalena. Nós visitamos esse museu a céu aberto. Ele mostra o desenvolvimento de uma aldeia pré-histórica e o avanço, passando para a época de 1000 anos, vamos sair de 5 ou mais 1000 anos antes de Cristo, até o ano 1000, chegando até a Idade Média. E é interessante que nós vamos ver como era uma aldeia nessa época, uma maquete, evidente, em tamanho natural, com atores interpretando as pessoas que viveriam nessas aldeias, e comparando com as civilizações do Oriente Médio, como Egito, como a civilização assíria, babilônica, suméria, e na América do Sul, os maias. É impressionante como a Europa vivia na Idade da Pedra, mas bem perto, e do outro lado do mundo, grandes civilizações se desenvolviam com um avanço impressionante em todos os aspectos. É isso que nós temos conversado no último vídeo, sobre como uma civilização tão grande como a egípcia, que já era uma sobrevivente de uma outra grande civilização que foi apagada por um cataclisma, provavelmente, e coexistia com as áreas que hoje são as mais desenvolvidas do planeta, mas viviam em cavernas, eram catadores, pescadores, em pequenas aldeias, só começam a se desenvolver como reinos a partir da queda do Império Romano. Vamos ver, dá já. Pois é, esfriou pra caramba. Eu tive que entrar. Choveu muito hoje. Choveu muito também no dia que nós fomos ao museu, ao céu aberto. O que é interessante ressaltar é que esse museu aqui tem um mapa, mais ou menos. Não sei se dá para vocês verem. Ele foi feito uma reprodução de como eram essas aldeias em cima do local, exatamente do sítio arqueológico onde existia uma aldeia pré-histórica. Então eles fizeram um grande parque, é belíssimo. Eu ainda vou fazer mais algumas imagens lá. Nós fomos visitar, mas choveu muito e isso impediu a gente ver alguns shows. Eles fazem encenações de batalhas medievais, batalhas romanas. Tem várias encenações em cada setor do parque, mas infelizmente choveu muito. Nós temos que reduzir, mas não vamos, da próxima vez, fazer uma filmagem mais completa. Isso porque ainda temos vários museus para apresentar a vocês. Nós vamos continuar com essa viagem, se possível, dentro das condições financeiras e políticas pela Europa. Por enquanto ainda estamos cheios de restrições também. Mas a Holanda já é suficiente para a gente fazer uma grande viagem e viajar por essa máquina do tempo. Para quem não conhece, que está chegando agora no canal, todo mundo, seja bem-vindo, quem chegou há pouco tempo, a Magdalena Eveline Schwesler, é a minha esposa. Ela é holandesa, ela nasceu aqui na cidade de Den Haag, que o brasileiro chama de Haia. Então ela cresceu aqui, foi educada aqui, ela fala português muito bem, melhor do que eu, e conhece muito bem gramática portuguesa, coisa que eu sou péssimo. E ela que vai ler para vocês aí a descrição, porque está tudo escrito em holandês, que é uma língua bárbara, parece Klingon. Eu não consigo entender praticamente quase nada. Eu tento, faço um esforço incrível, mas é muito difícil. É claro que com o tempo nós vamos aprendendo. Que quase todo mundo fala inglês, facilita muito minha vida. Mas então é isso. Quem estranhar um pouco o sotaque, a maneira dela falar, tem sempre um acento, mas ela fala muito bem, eu acho. E nós, no final do vídeo, eu volto para o Egito. E nós vamos continuar essa série sobre o Egito, indo lá fundo da pesquisa, olhando o que nós temos de livros escritos sobre assuntos, de pessoas que pesquisaram a fundo toda essa história do Egito, não só o Egito dinástico, como o pré-dinástico e o que houve antes do dilúvio.
os vários documentos que nós temos, os vários peças arqueológicas que mostram evidências de que houve uma grande civilização lá atrás. E aí nós vamos ver também a diferença. Quando aqui na Europa as pessoas, a população vivia em aldeias pequenas, cercada de paliças, as casas, né, com telhado de sapê, como se diz no Brasil, feito com barro amassado. Depois, já no tempo romano, é que eles passaram a usar pedras e tal. Como é que a Europa era tão primitiva, ao mesmo tempo que no Oriente Médio, aqui perto, as grandes civilizações se desenvolveram. E na América do Sul, os maias, depois os astecas e os incas. Então tá aí, sejam bem-vindos e vamos lá começar. Olá, gente. Então vamos fazer este passeio maravilhoso para a pré-história, onde as épocas foram divididas em, primeiro, a Idade da Pedra, a Idade dos Caçadores e Colecionadores, que corre de 250 mil a 1300 a.C. Depois visitaremos a Idade do Bronze e Ferro, com os primeiros fazendeiros, 5.300 anos a 50 a.C. Depois vem a Era Romana. Aí vem os nativos e os romanos, que é por volta de 50 a.C. até 500 pós-Cristo. Na era que estamos, então. Início da Idade Média, onde nós vamos conviver com os francos e os vikings, 500 anos a 1000 pós-Cristo. O final da Idade Média é a Era do Comércio e das Cidades. Começa em 1000 a 1568 após Cristo. E o início da Era Moderna são 80 anos de guerras, 1568 a 1648 pós-Cristo. A época dos caçadores-coletores, 250 mil a 5.300 a.C. Começamos nossa viagem no tempo com um período em que a Era do Gelo termina e o nosso clima atual começa. Isso é chamado de Mesolítico, ou Idade da Pedra Média. É a época dos caçadores e coletores. Eles coletam tubérculos e nozes, pescam nos rios. Eles vivem em cabanas e perseguem rebanhos de animais selvagens. Veados, ursos, bisões se movem de uma área para outra e o caçador segue de perto. Nos primeiros 5.000 anos deste período, a paisagem muda significativamente devido ao aquecimento global e à elevação do nível do mar. Ou seja, tudo que a gente está ouvindo agora não é novidade. São cíclicos. Lentamente, a Europa está assumindo os seus contornos atuais e o Mar do Norte está sendo criado. As planícies áridas e frias são parcialmente arborizadas e uma paisagem variada, cheia de formas de jogo residentes. Veados, ursos e cavalos devem estar presentes em grande número. Os caçadores e coletores mesolíticos vivem de maneira diferente de seus primeiros predecessores da Idade da Pedra. Já que a maior parte das pessoas acabam ficando no mesmo lugar por mais tempo, porque o clima está ficando mais ameno e não há necessidade de se locomover para buscar alimentos frescos. Os membros do grupo vivem em um acampamento base durante a maior parte do ano. Então, eles não precisam viajar tanto. E parte do grupo viaja regularmente para acampamentos sazonais menores, onde coletam avelãs e montam armadilhas. Eles não precisam viajar mais para comprar nozes, maçãs, passos, peixes ou crustáceos. O homem não está mais sozinho. O cão é domesticado e ajuda na caça. A canoa é usada para pegar peixes e tornar mais fácil a passagem de acampamento em acampamento. A canoa mais antiga que conhecemos na Holanda data cerca de 7.500 a.C.
que foi encontrado em Perth, na província de Drenthe, que fica no nordeste da Holanda. É feito de um longo tronco de árvore que foi escavado com machados de chifre e pedras. Esses machados foram encontrados em Stock, perto de Eindhoven, na cidade em que estamos visitando. Essas canoas que estão localizadas são feitas todas desta maneira, e dá para ver essa estrutura do artesanato na madeira. A Casa do Portão, essa torre de vigia, oferece uma boa vista sobre a vila e garante que você pode ver o inimigo vindo de longe. Os romanos construíram várias torres de vigia ao longo dos limites dessa castela, desse vilarejo, de modo que houvesse uma faixa contínua de postos de guarda. Os requisitos de segurança contemporâneos nos forçaram a equipar o prédio com uma escada moderna, mas ao ficar no topo e olhando ao redor, a gente certamente tem uma ótima noção do que um soldado romano em serviço de guarda deveria ter sentido. Staat nog steeds. Eerst alleen de vers uitstekende puntjes raak ik nu. Dat moet ik een aantal keer doen. Pois é, e assim nós voltamos para o Egito. É bom, né, essa máquina do tempo? Podemos ir e voltar para onde nós quisermos. Basta usar livros, documentos e a imaginação. Pois é, vamos começar com um texto aqui interessante. É uma estátua gigantesca com o corpo de leão e a cabeça de homem olha para o leste do Egito ao longo do 30º paralelo. Já falamos sobre esses paralelos, né? 30, 33. Ela é um monolito esculpido na rocha calcária de um planalto de Gizé, com 240 pés de comprimento, 38 pés de largura nos ombros e 66 pés de altura. Ela está desgastada e corroída, danificada, fissurada e em colapso. No entanto, nada mais nos atingiu desde a antiguidade, mesmo remotamente, como ela. Nada se compara ao seu poder e grandeza, sua majestade, seu mistério, ou à sua vigilância sombria e hipnótica. Essa é a Esfinge de Gizé. E uma vez ela acreditava que podia ser um deus ou uma deusa eterna, então a amnésia enredou e ela caiu num sono encantado. As idades se passaram há milhares de anos, os climas mudaram, as culturas mudaram, as religiões mudaram, os idiomas mudaram, até a posição das estrelas no céu mudaram. Mas ainda assim a estátua resistiu, taciturna, luminosa, envolta em silêncio. Frequentemente a areia a engolfava em intervalos bem separados. Algum governante benevolente providenciaria para que ela fosse limpa.
Houve quem quisesse restaurá-la, cobrindo as partes do seu corpo talhado na rocha com blocos de alvenaria, e por um longo período ela foi pintada de vermelho. Nos tempos islâmicos, o deserto a enterrou até o pescoço e ela recebeu um novo, ou talvez um muito antigo nome, perto das pirâmides, como relatou Abdel Latif no século XII. É uma colossal cabeça emergindo do chão e chama-se Abu Hol. E no século XIV, El-Makrizi escreveu sobre um homem chamado Sain Eddar, que queria remediar alguns erros religiosos e foi às pirâmides até lá e desfigurou o rosto de Abu Hol, que se manteve nesse estado até os dias de hoje. Desde essa época, nós temos a esfinge desfigurada. Também a areia invadiu as terras cultivadas de Gizé e as pessoas atribuíram isso à desfiguração de Abu Hol. Pois é, tive que entrar. O tempo está virando. Mas, continuando com a grande esfinge, Abu Hol era um nome árabe, foi dado à grande esfinge do Egito, né? E eles achavam que a tradução era considerada pela maioria dos tradutores, até há pouco tempo, o pai do terror. Colocado por eles, né? E já estamos falando da era islâmica. Uma etimologia alternativa, entretanto, foi proposta pelo egiptólogo Selim Hassan durante as extensas escavações que foram realizadas no Planalto de Gizé na década de 30 e 40. Ele descobriu evidências de uma colônia de estrangeiros, de canaanitas, onde derivaria também o povo hebreu, e que residia nessa parte do Baixo Egito no início do segundo milênio antes de Cristo, 3.000 anos atrás. Então nós vamos ver que eles eram, provavelmente, eles deveriam ter vindo da cidade sagrada de Harã, localizada ao sul da Turquia, terra de Abraão, né, onde é a Turquia hoje, né, e ali perto da fronteira com a Síria. E eles podem ter sido peregrinos. Tá? Daí a gente encontra alguma referência ao povo hebreu, porque historicamente até hoje não se encontrou. Encontra-se algumas evidências, né? De qualquer forma, artefatos e estelas comemorativas provam que eles viviam nas imediações da esfinge, adorando-a como um deus sob o nome de HWL1. Isso aí é como os egiptólogos transliteram, traduzem os hieróglifos. Então é muito difícil saber a pronúncia, existem algumas adaptações. Nós não sabemos como era a língua egípcia, também só podemos fazer suposições. Na língua egípcia, essa sigla BW significava lugar. Então, Hassan, portanto, deveria ser o local de onde essa turma veio. Ele propõe que Abu Hol, ao invés de lugar do terror, o pai do terror, simplesmente significa lugar, né, de Harã, de quem veio de Harã. Então, aí tem um estudo longo sobre essa etimologia dessa palavra. Estudar os hieróglifos egípcios é uma coisa extremamente complexa, embora hoje você tenha dicionários, regras, já está quase totalmente resolvido, né? Você pode ler com certo conforto, com certo grau de precisão muito alta. Hoje nós temos mais informações sobre a civilização egípcia, conseguimos saber muito mais do que sobre Roma, por incrível que pareça, porque todo o Império Romano, os historiadores, os documentos, os relatos eram feitos em papiros. Dificilmente você vai encontrar uma estela ou gravado numa pedra. Algumas coisas foram gravadas na rocha, na pedra, mas a vantagem do Egito é que tudo está gravado ali nas estelas, nos monumentos, nos túmulos, assim como os sumérios fizeram isso com as plaquetinhas de barro. Então nós vamos ver, eu tenho um estudo complexo sobre como é que eles chegam a essas conclusões. Então não se tem uma ideia de qual era o nome desse monumento. Os egípcios sempre referiam ela como Sechep-Ankh-Aton. Era a imagem viva de Aton. Também Atum-Ra, ou Deus Sol, criado por si mesmo, teria sido a primeira e original divindade do Egito Antigo, né? No panteão egípcio seria ele o primeiro. Na verdade, o próprio nome Esfinge, que tem assombrado o subconsciente coletivo do mundo inteiro, do mundo ocidental, então não acaba por ser nada mais, nada menos do que uma corrupção da palavra grega Sechep-Ankh, né? Dessa forma, com uma
série de estudos e defesas e ataques e tal, nós não chegamos à conclusão e acabou ficando esfinge. Então ela está aí até hoje no seu silêncio enigmático, olhando para o horizonte, agachada numa trincheira, porque ela está enterrada. Ela foi construída abaixo do nível do solo do Planalto de Gizé, abaixo das pirâmides. Quem já visitou, quem viu as fotos, eu estou mostrando aí algumas, mostram que ela está bem no nível muito mais baixo, né? E a área em volta dela é bem corroída, está bem erodida, possivelmente pelas águas do mar e não da chuva.